Está no ar, o tema é direito. Hoje trataremos de um assunto bastante importante dentro da comunidade jurídica, mas um assunto também que guarda relação com alguns anseios da própria sociedade, que é o tema do direito sucessório. Novas linhas de direito sucessório. A minha convidada de hoje é a professora Bernadette Leder dos Santos. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. A professora Bernadette, professora do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, é mestre em Direito pela Unisc, advogada atuante, dentre outras coisas, não, professora? Exato, né? Professora... 33 anos de magistério, né? Acho que já tem uma bagagenzinha, né? Professora, o que podemos falar inicialmente sobre um tema tão interessante que é o direito sucessório e todos os imbricamentos e as relações que ele produz? Eu acho que o direito sucessório hoje é um tema que interessa a todos, né? Inclusive, a gente sente que há uma certa transição até mesmo na cultura relacionada ao direito sucessório. Nós temos informações, por exemplo, de que hoje é uma busca maior pelo testamento, né? Em virtude da própria mudança da lei a partir de 2002, aos poucos as pessoas começam a conhecer as novas regras e perceber que, se não estão de acordo com ela, tem um caminho que seria o testamento. Mas a senhora acha que é uma questão cultural a pouca prática pela realização da figura do testamento? Não, com certeza, né, professor Cristiano? Na verdade, a gente sabe que o Brasil, os dados estatísticos, pelo menos que são divulgados, é que em torno de 1% dos inventários, até algum tempo atrás, eram inventários que tinham testamento. Havia uma despreocupação com relação a isso e até um certo receio, eu acho, das pessoas pensarem no assunto. Até hoje, né? Se a gente ouve uma pessoa jovem falar, fiz um testamento ou pretendo fazer um testamento, a primeira coisa que nos vem à mente é, mas tu estás doente? O que está acontecendo? É uma preocupação, né? No entanto, a partir da mudança da lei, eu tenho constatado isso, tanto no escritório quanto nos tabelionatos, conversando com o pessoal. Hoje, especialmente quem vive em união estável, tem buscado o testamento. Já em outros países, se sabe que é uma cultura presente, né? Estados Unidos, Europa, Japão, né? É uma questão até de honra no Japão fazer o testamento, essa preocupação de destinar os bens já através de um documento enquanto vivo ainda. Né? E, professora, quais seriam os fundamentos do direito sucessório? As condições de possibilidade para que se realize uma sucessão, seja pela via do testamento, então, a via testamentária, seja pela via legítima, que é aquela via, como a senhora vai explicar, em que a lei, né, pela ordem de vocação hereditária, disciplina o destino do patrimônio do falecido. Na verdade, a sucessão testamentária ela sofre até uma certa crítica por parte de alguns autores ou de algumas linhas de pensamento. Porque, na verdade, pensar em herança, que é algo que nos vem de uma forma gratuita, né, sem que se faça nenhum esforço para tanto, isso aí parece que é um certo desestímulo até à própria produção, né, à economia e tal. Mas já houve uma experiência mundial de total abolição da sucessão, que foi na Revolução Comunista, né, na Rússia. E, no entanto, eles tiveram que voltar atrás imediatamente, se não me engano, ficou 1 ano ou 2 anos, no máximo, em vigor a lei, porque a ideia de que a pessoa, ao falecer, o patrimônio seria arrecadado pelo Estado, não tem como dar certo, né? Imagina, hoje nós sabemos que todo o nosso patrimônio, assim que nós falecermos, vai para o Estado. Claro que isso desencadeia um total caos na economia, né? A inflação acelerada, a fraude mesmo, e o desestímulo mesmo a juntar a propriedade, o patrimônio. Então, a sucessão é algo que existe mundialmente, né? No sentido de proteger a família, por um lado, que é a sucessão legítima, e no outro sentido, de dar uma liberdade a que a pessoa possa dispor desse patrimônio para quem ela bem entender, dentro de um princípio mais liberal, né, de liberdade mesmo com relação ao patrimônio. Bom, é possível dizer então que o direito sucessório ele tem como condição de possibilidade, como fundamento, a morte da pessoa, a existência de patrimônio Exato. a inventariar Exato. e os herdeiros que sejam capazes de
de receber essa herança. De receber a E herança. nessa perspectiva do número de herdeiros, das qualidades dos herdeiros, números não, perdão, da qualidade dos herdeiros, o que a senhora pode explicar para o nosso telespectador? Como eu disse, nós temos uma sucessão que nós chamamos de legítima, que ela visa essencialmente proteger a família. Então, o nosso legislador ele trabalha no que a gente chama de ordem da vocação hereditária, que é uma relação hierárquica, onde nós temos classes de herdeiros. Essa classe de herdeiro, ela inicia com o descendente, que também é uma regra mundial, né? Normalmente, nós vamos ter preocupação em juntar patrimônio para os nossos descendentes, e onde hoje o nosso legislador colocou a concorrência do cônjuge dependendo do regime de bens. Depois a gente pode entrar em detalhes mais sobre isso. Na segunda classe, o ascendente, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, depois o próprio cônjuge como herdeiro e, no final, os colaterais. E ainda teríamos o companheiro, no caso da união estável, que tem uma regra especial. Então, na verdade, essas pessoas, esses parentes, esses familiares, eles são protegidos pela própria lei, no sentido de receber, então, esse patrimônio deixado pela pessoa que vem a falecer. Uma coisa que é importante destacar, que essa herança, ela só é entregue depois de pagas as dívidas, né? Então, na verdade, a pessoa não tem um direito adquirido à herança, ela tem uma expectativa de herança, porque os credores precisam antes ser atendidos, né? Ela recebe uma herança líquida. Essa é uma questão que, geralmente, as pessoas acabam nos procurando, não, professora? Para saber se o herdeiro pagaria pelas dívidas do seu É uma dúvida bem comum. É uma dúvida bem comum. Na verdade, né, isso fica limitado às forças da própria herança. Às forças da própria herança, quer dizer, é um risco, né, que os credores correm, né, quando eles fazem o contrato, né, de saber até que ponto aquele patrimônio vai poder garantir, né, o pagamento, porque não tem como passar da pessoa do decujus, né, para os seus herdeiros. Eles respondem até às forças da herança recebida. Para isso existe o processo de inventário, né, que é no momento que se faça o levantamento das dívidas e, posteriormente, se tiverem ainda dívidas que não foram apuradas no inventário, o credor deve buscar cada um dos herdeiros na proporção do que eles receberam e, claro, se não tiver prescrito também, né? Professora, a ordem de vocação hereditária que a senhora mencionava, e muito bem explicou para o nosso telespectador que está em casa, então guarda relação com esse destino que o patrimônio do falecido segue após sua morte, algo disciplinado pela própria lei brasileira. Isso tem origem há bastante tempo, né, professor? Isso nasce, se sedimenta ali na modernidade, mas já é trabalhado desde a invasão da igreja no direito romano. O que a senhora pensa, ou a senhora já pesquisou algo sobre essa proteção à figura da legítima? A senhora, porque isso também tem um fundo lá no direito canônico, não, professor? A senhora acha que isso resiste aos próximos 50, 100 anos, ou nós vamos chegar num ponto em que as pessoas vão ter total liberdade para dispor em testamento ou doação do seu patrimônio? Na verdade, isso varia de acordo com a ideologia política de cada país, né? O direito germânico, é dos direitos germânicos que nós herdamos essa questão da sucessão legítima. O direito romano ele era muito mais voltado à total liberdade, né, de testar, tanto que o testamento era uma figura muito valorizada no direito romano. Mas, bem como tu disseste, o direito canônico reúne essas duas linhas e difunde isso no mundo inteiro, né? Então, hoje, a maioria dos países ela vai adotar esse sistema da sucessão legítima e da sucessão testamentária, e a questão da legítima, que na verdade são 50% sempre destinados aos chamados herdeiros necessários, isso varia, né? Isso varia de acordo com o sistema adotado em cada país. Em alguns países não existe isso, né? Inglaterra é um exemplo, né? A liberdade de testar é absoluta, não existe uma proteção ao herdeiro necessário. Agora, no Brasil, nós já temos essa proporção de 50%, né? Então, tendo filhos, por exemplo, descendentes, ascendentes ou o próprio cônjuge, vai até o limite de 50%. Tem alguns países que é interessante até o cálculo, depende do tipo de herdeiros, aí da quantidade de herdeiros, é que vai haver a limitação da legítima.
Eu acho que é uma tendência de se ser revisto, sim. Né? Inclusive, isso cria problemas. Né? A própria emancipação do cônjuge nesse sentido, com o novo código, porque o cônjuge não era herdeiro necessário, ele passou a ser, isso já tem gerado discussões. O Instituto Brasileiro de Direito de Família já tem discutido sobre essa questão. Até que ponto isso é válido? Né? Professora, para que o nosso telespectador compreenda, né, pontualmente a questão, essa limitação de 50% está no campo do testamento. Então, a pessoa que tem descendente, ascendente ou cônjuge não poderia testar mais de 50% do que tem. Isso. E também se limitaria à questão dos contratos de doação. Isso, na verdade... Não se pode nem testar nem doar. Exatamente. Entre doação e testamento, tu não pode ultrapassar 50%. Essa limitação não envolve as relações de compra e venda, professora, correto? Não, então, não envolve. É possível que alguém aliene todo o seu patrimônio. Com certeza. Eu digo isso sempre para os alunos. A forma de não deixar herança alguma é gastar todo o patrimônio. Né? Na verdade, quando uma compra e venda, por exemplo, tu vai ter uma troca dentro do teu patrimônio, de um patrimônio que tu tem, tu passa a ter outro. Mas, por exemplo, se tu viajares, né? Tu pode, na verdade, consumir todo o teu patrimônio em viagens, né? E não deixar a herança e estar fazendo algo perfeitamente legal. Não há o que fazer contra isso. Eu já vi casos de muitas pessoas que procuram advogados para tentar antever essas possibilidades e talvez até evitar que o seu ascendente, por exemplo, venha alienar algo na expectativa de que depois que ele falecer sobre parte daquele patrimônio. Isso não é possível no Brasil, não, professor? A gente, né, geralmente costuma achar mais de pacto sobre herança de pessoa viva, seria basicamente isso. Isso. Na verdade, o Brasil proíbe, né? A nossa legislação proíbe qualquer espécie de negociação sobre herança de pessoa viva. Né? O pacto sucessório seria um ato absolutamente nulo. Mas, claro, que sempre é possível, por exemplo, se fazer uma ação de arrolamento de bens para conseguir ter certeza ou produzir uma prova antecipada sobre o real patrimônio de alguém quando esse alguém começa a doar patrimônio. Então, tu tem um risco mesmo desse patrimônio a ser doado ultrapassar a legítima. Então, é possível ter algumas medidas preventivas nesse sentido, mas basicamente em relação a isso. Professora, nas primeiras aulas da disciplina de Direito Sucessório, o professor costuma trabalhar com o princípio da Saizine, Isso. que talvez seja a grande mola mestra na estrutura dessa disciplina. A senhora poderia explicar para o nosso telespectador, qual é a relação desse princípio com o direito sucessório e com o direito civil como um todo? O princípio da Saizine, na verdade a expressão Saizine vem lá do direito francês, alguns autores hoje já chamam de Saizina, né? Mas ele, na verdade, ele é uma ficção jurídica, porque o que ele diz? No exato momento que uma pessoa falece, nós chamamos isso de abertura da sucessão, esse patrimônio se transmite imediatamente aos seus herdeiros. Quer dizer, a aquisição da propriedade, ela se efetiva aqui. O Código Antigo, ele falava, quando ele exemplificava as formas de aquisição da propriedade, ele inclusive colocava a abertura da sucessão como uma das formas de aquisição. Então, as pessoas elas não têm isso de uma forma muito clara, porque a impressão que dá é que lá no inventário apenas que isso vai acontecer, mas não. É no momento da abertura da sucessão, no momento da morte. Então, o que ocorre? Aquele conjunto de patrimônio, ele forma uma massa patrimonial onde todos os herdeiros passam a ser condôminos e são regrados, inclusive, pelas regras de um condomínio. Né? E toda a legislação vigente na época da abertura da sucessão é o que vai vigorar sobre aquela transmissão. Então, hoje ainda, nós passamos por muitos inventários em que nós utilizamos a legislação do Código de 16. Por quê? Porque o inventário não foi aberto na época adequada. Ou já estava tramitando, de repente, e ainda estamos trabalhando nesse processo, mas as regras, tanto de qualquer natureza, inclusive tributárias, são da época da abertura dessa sucessão. Bom, professor, a ideia desse primeiro bloco, então, era traçarmos um perfil geral do direito sucessório. Vamos fazer um breve intervalo e podemos retornar com questões do tipo inventário, capacidade sucessória, questões controvertidas na área do direito sucessório. Com certeza. Façamos um breve intervalo, fique conosco.
Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Bem-vindos de volta. Este é o tema é direito. O assunto de hoje gira em torno do direito sucessório, novas linhas do direito sucessório. A convidada é a professora Bernadette Leder dos Santos. Já apresentei a professora no início do programa. A professora tem uma vasta experiência na área. É professora de direito sucessório há bastante tempo, não, professora? Desde 94. Desde 1994. No primeiro bloco deste programa, traçamos um perfil mais geral do Instituto. Penso que é chegada a hora da gente agora enfrentar algumas questões, vamos denominar de questões mais controversas ou controvertidas sobre o tema. Sobre o inventário, professora, sobre custo de inventário, as pessoas geralmente têm bastante dúvida em relação a isso, né? Sobre há uma multa em relação a um prazo de abertura do inventário, que no Rio Grande do Sul não é cobrada por falta de legislação específica. O que a senhora poderia introduzir o nosso telespectador nesse tema? É bom mesmo que as pessoas saibam que a nossa legislação ela prevê um prazo, né, para abrir o inventário, o processo de inventário, que são 60 dias após o falecimento de quem deixou o patrimônio. Então, no Rio Grande do Sul, essa multa não existe ainda prevista na legislação. Mas, recentemente, a semana passada, entrou em vigor, por exemplo, no Distrito Federal, uma multa que vai a 20% do valor do patrimônio, né? Então, é uma multa muito alta, né? Seria um meio de arrecadação do próprio Um meio Estado. de arrecadação, né, para o Estado. Que no Rio Assim, Grande do Sul vários estados adotam, São Sim. Paulo adota, o Paraná adota, no Rio Grande do Sul não existe essa previsão legal. O que existe no Rio Grande do Sul é o seguinte: os bens são avaliados no momento do inventário pelo que eles valerem no momento do inventário e não na época da abertura da sucessão. Isso pode dar um prejuízo grande para a pessoa, né? Imagina um imóvel, por exemplo, localizado numa área que é extremamente valorizado de um momento para o outro, né? Quando for feito o inventário, o custo vai ser bem mais significativo. Bem, mas esse inventário ele pode ser aberto hoje ou judicialmente ou num cartório, num tabelionato. Quando nós não temos herdeiros incapazes, menores ou incapazes, e não houver testamento também, ele pode ser feito em tabelionato. E aí tem uma situação interessante, porque pode ser feito em qualquer tabelionato, não precisa ser no domicílio do de cujos, né? No último domicílio do de cujos, porque na verdade é uma escritura pública. É uma escritura pública que vai valer sendo feita em qualquer local do território nacional. Isso facilitou muito, né? Os processos de inventário hoje, feitos em tabelionato, eles são bastante rápidos, né? Nós podemos fazer um inventário onde não tenham maiores pendências hoje em 15, 20 dias, né? Agora, judicialmente, vai ter a participação do Ministério Público, havendo menores ou incapazes, ou mesmo testamento. Quando tem testamento, tem que fazer um procedimento anterior, que é o registro judicial do testamento. Então, isso vai acarretar numa demora maior. Em termos de despesa, professora, entre o inventário extrajudicial e o inventário judicial? O inventário extrajudicial sai muito mais em conta. É uma diferença impressionante. Eu não me arriscaria a te dar hoje dados, mas eu já tive essa experiência. E a mesma coisa ocorre também com relação ao divórcio judicial ou extrajudicial. Vale muito mais a pena fazer na forma extrajudicial.
Agora tem um detalhe, o imposto, claro, o imposto é calculado, né, e não há isenção em virtude da assistência judiciária gratuita, né, o imposto ele é devido a partir de um determinado valor. Se não me engano, atualmente em torno de R$190 mil por cota de herdeiro é isento até esse valor, atualmente, né, porque esse valor varia mês a mês. A partir dali nós já teríamos a incidência de 4%. Professora, na sua opinião, por que o inventário judicial é tão moroso? Tem inventários de mais de 20 anos tramitando no foro da comarca de Santa Maria, por exemplo. Eu já vi um inventário de mais de 30 anos tramitando. Bem, o que acontece? Esse inventário ele pode ter problemas com relação à própria administração do patrimônio no decorrer do inventário. Às vezes o litígio está nessa administração e não no inventário em si, mas na prestação de contas, na questão do levantamento dos frutos, do inventariante, pedidos de destituição do inventariante, pedidos de colação, né, quando existe o adiantamento da legítima e o herdeiro descendente tem que colacionar, pagamento de dívidas de credores. Então, tudo isso são coisas que podem retardar bastante o inventário. Registrando que há a via do arrolamento, não, professora? Sim, que é judicial. Sim, na forma de arrolamento, que seria um inventário resumido, né? Encurtado. Encurtado. O inventário solene hoje, ele é pouco usado, na verdade, né? Porque mesmo não se enquadrando perfeitamente nas regras de um arrolamento, os juízes têm facilitado o trâmite, né? Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça implantou uma das metas alguns anos atrás, que era exatamente concluir os inventários que tivessem mais de 20 anos de tramitação. E eu não tenho os dados estatísticos, mas eu acredito que houve um bom êxito nessa campanha. Professora, no primeiro bloco do programa, a senhora fez referência à posição do cônjuge no novo código, novo entre aspas, já não é mais novo, né, no Código de 2002, Isso. em concorrência com os descendentes, lá na primeira classe da ordem de invocação hereditária. Esse é um tema que sempre, né, professora, vem surgindo coisas interessantes sobre ele. Eu acho que nada tem sido tão controvertido desde a entrada em vigor no Código de 2002 do que a questão da sucessão do cônjuge. Bem, o cônjuge é uma figura que foi privilegiada e não só no Brasil. Nós fizemos um trabalho de pesquisa com alunas da Federal, ainda na Universidade Federal, e a gente constatou que a maioria dos países que modificou a legislação sucessória nos últimos anos privilegiou a figura do cônjuge. É preciso entender um pouquinho a questão histórica em relação a isso. Na verdade, as nossas regras de direito sucessório no Brasil, do Código de 16, elas têm uma matriz lá no Código Napoleônico. Então, naquela época, o descendente era o principal privilegiado, até porque as pessoas morriam mais cedo, muitas vezes deixavam os filhos ainda sem ter uma economia própria. Hoje a situação mudou, hoje nós temos previdência, nós temos contratos de seguro e as pessoas demoram mais para falecer, normalmente seus filhos já estão encaminhados. E a figura do cônjuge, que o nosso legislador coloca, é aquele cônjuge que está efetivamente ao lado do decújo até o último momento da sua vida. A gente normalmente pensa na nova esposa ou no novo esposo. Não, a figura idealizada, padrão, é o cônjuge que passou a vida inteira, que estabeleceu uma comunhão de vida com aquela pessoa e ficou com ela até o final. Então, esse cônjuge que foi privilegiado, é esse cônjuge que é pensado. E aí ele ganhou, além da qualidade de herdeiro necessário, né, de ter direito a essa 50% da parte indisponível, ele ainda ganhou a figura de herdeiro concorrente com descendentes e com ascendentes. Quando o código entrou em vigor, isso foi divulgado pela mídia, de uma forma bem expressiva, né? Hoje, a herança será dividida entre os filhos e o cônjuge. Mas, na verdade, o nosso legislador criou uma situação bastante complexa em relação a isso, porque ele vinculou essa participação com o regime de bens. E aí ele criou uma verdadeira, eu diria assim, uma salada de frutas. Porque regime de bens é o instituto do direito de família. Quer dizer, o que é o regime de bens? É o meu estatuto patrimonial que eu escolho com o meu cônjuge para vigorar enquanto estivermos casados. A sucessão é diferente. A sucessão é a herança, é o patrimônio que um deles deixa.
Então, o regime de bens por direito sucessório ele sempre foi relevante no sentido de separar a herança. Quer dizer, daquele patrimônio comum, eu separo o que é de um e o que é do outro. O que faleceu corresponde à herança. No momento que o legislador vinculou o regime de bens com a herança, criou um problema que até hoje não se encontrou uma solução ainda padrão. Nós temos decisões de vários tipos, né? Nós temos, por exemplo, a comunhão universal, eu sempre digo para os alunos, é a situação mais tranquila, porque essa não se alterou, né? Então, metade do patrimônio é de um e a outra metade é a herança. Por quê? Porque a comunhão universal traz como regra geral 50% do patrimônio para cada um. A herança é distribuída para os filhos, somente isso. O problema começa na separação convencional, quando eles fazem o pacto, e na comunhão parcial, né, onde a gente tem os maiores problemas. Bem, na comunhão parcial existem duas linhas de entendimento. Uma é de que o cônjuge sobrevivente vai concorrer sobre o total da herança junto com os descendentes, e a outra é que ele concorre só no patrimônio particular, onde há meação, não há herança. Essa é a ideia. A nossa Receita Estadual, quando ela faz o cálculo do imposto, ela usa essa segunda corrente. Eles unificaram esse entendimento, mas a gente tem decisões jurisprudenciais utilizando a primeira. Professora, talvez essa seja a questão mais interessante aí do tema. Mas assim, eu gostaria de lhe perguntar, lhe provocando, na sua visão, por que o cônjuge recebe um tratamento e o companheiro recebe outro tratamento? Considerando que nós podíamos eleger os mesmos motivos pelos quais o legislador protege o cônjuge e desprotege, entre aspas, o companheiro. Há um tratamento diferenciado no direito sucessório. Não há uma igualdade entre uma figura e outra. Não, inclusive isso que despertou a nova discussão sobre a questão das entidades familiares mesmo, se elas devem ser tratadas de forma igualitária ou não, exatamente porque o direito sucessório traz uma regra diferenciada. O companheiro está tendo um tratamento no artigo 1790 sobre a sua sucessão, e esse artigo é uma questão interessante isso, ele foi inserido no projeto do Código Civil ainda antes da Constituição Federal de 88 e não sofreu modificações. Então, na verdade, naquela época era uma grande inovação, porque o companheiro não tinha direito sucessório. Só que após a Constituição de 88, ele recebe esse direito sucessório de forma igualitária ao cônjuge. E com a entrada em vigor de 2002, há um retrocesso social em relação a isso. Bem, no Rio Grande do Sul, nós temos uma jurisprudência dominante de que o artigo referente ao companheiro é constitucional. O nosso Tribunal de Justiça optou por esse entendimento. Agora, em Santa Catarina, o entendimento já é diferenciado, ele é inconstitucional. E o nosso STJ há pouco ia julgar essa questão, adiou a decisão, esperando o pronunciamento do STF, que deve ser em breve em relação a isso. Na minha opinião, é inconstitucional, sim, mas não tanto por se entender que há uma igualdade entre as entidades familiares, porque eu acho que sobre isso até teríamos algumas questões a discutir, mas com relação ao retrocesso social, eu acho que isso é inadmissível, né? Existe uma prevalência da figura do casamento e um vilipêndio, entre aspas, à figura da união estável, professor. Na verdade, lendo o artigo, a gente percebe isso, sim. Esse é um tema que daria ensejo para um programa inteiro, professor. Com certeza. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Eu gostaria de agradecer profundamente a sua presença. Obrigada. Dizer que o programa está de portas abertas. Acho que realmente temos que conversar mais a respeito disso, até para que o nosso telespectador ele tome conhecimento mais entender um pouco aprofundado melhor, né? sobre a matéria. Muito obrigado pela presença. Tá bom, obrigada, Cristiano. Agradeço a audiência. Até a próxima.